Todo dia é dia de ter uma conexão com Deus. Ministração da Palavra, segunda, quartas e sextas, 17 horas, nas redes sociais, com o pastor Nilson Teixeira. A paz do Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, mais um vídeo aqui no canal com o pastor Nilson Teixeira para ministrar para a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, eu venho aqui trazer mais um texto das suas santas escrituras para os meus irmãos em Cristo Jesus. E aqui o Senhor peço que venha dos altos céus algo sobrenatural para que eu possa falar conforme tu queres trazer, para que tu queres firmar o coração dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Os salmos que eu trago é em 103, capítulo 13. Salmos 103, 13, que é 3 a verso de hoje. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois o vento passa por ela e ele se vai, e o seu lugar não mais o conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Irmãos, é um texto forte, é um texto muito interessante. Um pai se compadece do seu filho, e não vai ser diferente com Deus, porque diz a palavra de Deus, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ela gerou, do filho que ela carregou em seu ventre, Deus não vai esquecer de mim nem de você. E quem é um pai que o filho peça pão e ele dá uma pedra? Da mesma forma é Deus. Aqui o texto diz, assim como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Aquele que teme ao Senhor, aquele que busca a aproximação do Espírito Santo de Deus, que anda nos seus caminhos conforme as Escrituras Sagradas, que anda nos seus caminhos conforme Deus quer. Mas nós temos também que entender que muitas das pessoas hoje querem levar as ministrações evangélicas da palavra de Deus dentro da cultura judaica, dentro da cultura dos judeus, dentro da cultura que foi naquela época, e trazer para os dias de hoje. Aqui em nosso país nós temos uma cultura, lá os judeus, eles têm uma outra cultura, no Ocidente eles têm uma cultura. Então cada país, cada lugar tem uma sua cultura, como aqui no Brasil mesmo, cada estado tem a sua cultura, cada município tem uma cultura. E devido a essa cultura nós temos que observar a palavra de Deus para saber praticá-la. Aí tem muitas pessoas, pastores inclusive, pessoas também que se dizem entendedoras da palavra de Deus, eles leem a palavra e querem praticar conforme era a cultura daquela época. E a cultura daquela época não pode ser traga para a cultura de hoje. Que se teve a permissão de Deus para a mudança acontecer, para as coisas acontecer, nós temos que contagiar o nosso coração para poder nós expressarmos aquilo que tem que ser feito conforme a palavra de Deus dentro da nossa cultura. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre a palavra de Deus, sobre a cultura, vamos dizer sobre livros bíblicos. O livro de Gênesis naquela época toda tinha uma cultura, tinha algo diferente. Como Adão e Eva, eles estavam totalmente nus. Após Eva comer o fruto da sabedoria, ela identificou que ela estava nua e protegeu de suas vestes. No livro de Êxodo já tem uma outra cultura. No livro de Levítico, Deuteronômio, Josué, livro de Salmos, cada um tem a sua própria cultura. São povos que são determinados, como também no livro aqui do Novo Testamento, o povo de Corinto, de Romanos, todas essas pessoas em Efésio, eles tinham uma cultura diferente, tanto é que quando Paulo ministra para essas pessoas, eles falam conforme a sua cultura, mas trazendo dentro da cultura do Espírito Santo de Deus. Nós temos que observar o que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração para a gente não interpretar ao pé da letra. Tem pessoas aí que interpretam de uma tal forma erroneamente, tirando as vírgulas, tirando o que tem que se separar e faz uma prática errada.
Tem coisas que são visíveis, mas tem coisas que é interpretação de cultura. Eu não estou falando aqui para você fazer no pecado, porque está dizendo para pecar lá no passado e hoje não é mais pecado. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é avaliar tudo dentro da cultura que nós estamos abrangendo hoje, para que nós possamos entender e interpretar a palavra de Deus. Assim como o Pai compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois se Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra de que somos pó, porque do pó nós viemos. Quando o homem seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce também. Nós florescemos o tempo todo, pois o vento passa por ela e ela se vai e o seu lugar não mais o conhecerá. A misericórdia do Senhor é a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus, Ele quer fazer a justiça, mas também Ele quer ouvir a mim e a você, algo sobrenatural, para que você possa entender o mover de Deus na minha vida e na sua vida. Deus, Ele fala completamente pela boca do salmista aqui nesse texto. E Ele quer também se aproximar de ti e falar contigo também. Eu tive algo de Deus agora, eu ia falar muito mais coisas sobre esse texto, mas Deus estava querendo falar contigo, em particular. E eu vou deixar esse texto no Salmo 103, capítulo 103, verso 13 ao 18. Que Deus vai falar sobrenatural a você e aos seus ouvidos e ao seu coração. Ele quer ministrar no particular, Ele quer ter um tete a tete, uma palestra em particular contigo. Se aproxime de Deus, não abandone, não deixe que algo sobrenatural possa te implicar da aproximação de Deus. Assim eu deixo esse texto e vamos contagiar cada vez mais o que Deus quer falar para mim e para você. Amém? Até o próximo vídeo com o pastor Nilson Teixeira.